Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Invest trazendo para vocês mais uma análise de resultados do quarto trimestre de 2021 e dessa vez por votação do pessoal do nosso grupo. A análise de hoje é da B3. E se você quer ajudar a decidir que conteúdos que vem aqui para o canal do YouTube, já se inscreve nos nossos grupos lá que a gente sempre leva votações e o pessoal decide quais as análises que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Dá like nesse vídeo também se você está gostando para fortalecer a gente chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, os seus grupos de investimento. Também não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os nossos próximos conteúdos, nosso acompanhamento de resultados do quarto trimestre e ao longo de 2022, beleza? Recados dados, agora sim, vamos para a análise. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu vou focar aqui nos pontos que eu julgar mais importantes, mas se você quiser uma análise completa da B3, eu vou deixar linkada aqui na descrição desse vídeo, tá? E a empresa trouxe aqui alguns destaques do quarto trimestre de 2021 que foram estratégicos aqui para a empresa. Primeiro, com a conclusão da aquisição da Neoway, né, a gente vê que a B3 fez recentemente uma parceria com a TOTVS, aportando mais de 600 milhões numa empresa de tecnologia e agora concluindo a aquisição da Neoway. Então, a B3 tem focado bastante nesse negócio de tecnologia que a gente vai ver para frente. A Neoway, basicamente, ela é uma plataforma que oferece dados de vários setores, né, da economia. Então ela trabalha muito com Big Data, com planejamento estratégico, com coleta de dados, com segurança jurídica, enfim. E a B3 está... Quando uma empresa do tamanho da B3 faz uma compra dessa, né, ela está buscando know-how, ela está buscando equipe, ela está buscando tecnologia, entrar em novos mercados. Então tudo isso vai ser acoplado dentro do ecossistema da B3, tá? Ela também anunciou a entrada de um novo mercado aqui, que é o mercado de recebíveis, que ela estima um mercado alcançável, assim, digamos, de 1,6 trilhões de reais, tá? Então ela basicamente vai oferecer infraestrutura para pequenos e médios bancos e também fintechs, para eles administrarem, controlarem e verificarem informações de recebíveis de cartão de crédito e antecipações de recebíveis de cartão de crédito, tá? Então é um mercado muito grande, é um mercado com poucos players, tá? Poucos players dominando o mercado. E a B3, ela tem infraestrutura, ela tem tamanho, ela tem know-how, ela tem tecnologia, né? Como a gente está vendo aqui, recentemente tem focado bastante em tecnologia a B3, para ser também uma das dominantes desse mercado e ter aí um destaque, pelo menos, no mercado que ela busca, que é esse de pequenos e médios bancos e fintechs, tá? Então, nosso ver, dois destaques bem positivos aqui no ano de 2020, no final do ano de 2021, né? Ela também trouxe aqui alguns produtos, alguns destaques do core business. Então, a B3 ela tem basicamente mais ou menos metade ali da receita dela vindo de renda variável, ações, follow-ons, IPOs, né, fundos imobiliários e toda essa parte. E uma outra metade de renda fixa, de registros de gravames, né, de veículos, então que está muito ligado à venda de automóveis no Brasil e de tecnologia. Então, o que ela chama ali de core business é basicamente o que tem o maior volume hoje, que é renda variável, commodities, juros e toda essa parte, tá? E aí ela traz aqui alguns tópicos que foram relevantes no ano de 2000 e no fim do ano de 2021. Então, a listagem de mais de 15 fiagros, e isso é relevante porque quanto mais IPOs a empresa tem, mais follow-ons, mais listagens, é maior o volume financeiro. O que importa para a B3 é volume. Se o volume é positivo ou negativo, né, se o mercado está negociando muito por um motivo positivo, por exemplo, como follow-ons, ou porque o mercado está muito volátil e eles estão negociando muito, o trade está muito frequente, ela também ganha dinheiro dos dois jeitos, tá? Mas, se for positivo, melhor ainda. Também anúncio aqui de novos índices, tá? Enfim, desenvolvimento do mercado futuro de soja no Brasil, que não tinha até então, mesmo o mercado de soja sendo muito relevante no Brasil, então ela desenvolveu isso no fim do ano passado, e o início de serviços de negociação e depósitos de notas comerciais escriturais. Enfim, o que ela está querendo dizer com tudo isso daqui é que ela está avançando e trazendo novos serviços para começarem a fazer parte da receita ao longo de 2022. E agora, antes da gente partir aqui para a análise propriamente dita do desempenho financeiro da empresa, né, a gente vai passar aqui linha a linha, é importante dar um pouco de contexto macro para vocês entenderem se o resultado foi ruim, se ele foi bom, tá? O que a gente viu no fim do ano passado, principalmente ali de junho, julho para frente, foi que o pessimismo começou a tomar conta do Brasil, né? Principalmente dos investidores de pessoa física. Então a gente viu que a inflação começou a apertar demais, o Banco Central começou a ter que reagir a essa inflação, então subir a taxa de juros num ritmo muito acelerado.
A gente viu também preocupações já com o ano de 2022, com as possíveis eleições que a gente teria esse ano, né, presidenciais principalmente. Então, o pessimismo começou a tomar conta, fazendo com que o mercado de renda variável, né, o Ibovespa, começasse a cair do meio do ano para frente, basicamente. E a gente consegue ver aqui isso muito claramente no desempenho por segmento, né? Quando a gente vê os segmentos que são diretamente impactados pela performance e o interesse na renda variável, né? Por exemplo, o mercado de ações da B3, a gente vê que teve um crescimento do fim do ano de 2020 até o início do ano de 2021, e depois ele começou a cair devagar ali, conforme o interesse pelo mercado e o volume de negociações e a saída, né, fuga de capital do Brasil começou a acontecer. A gente vê um incentivo muito forte no fim do ano passado para as pessoas buscarem o dólar, buscarem se proteger em dólar, que era um movimento meio apressado, né? A gente aqui do GA, quem acompanhava a gente nas redes sociais, sabia que a gente não tinha uma visão tão pessimista assim do Brasil. A gente achou o pessimismo bem exagerado no mercado. Os números e fundamentos do Brasil não estavam condizendo com aquele pessimismo, né? Então, o emprego não estava tão ruim quanto o mercado esperava, a dívida do Brasil não estava tão ruim quanto o mercado esperava, o PIB estava vindo melhor do que as expectativas, e mesmo assim, o mercado caindo e fugindo para o dólar. E aí a gente viu o que aconteceu agora no ano de 2022, né? Quem fez esse movimento no fim do ano passado provavelmente se arrependeu um pouco. E aí a gente vê que os mercados onde ela teve esse impacto desse pessimismo, né? E não só o pessimismo, mas com o aumento da taxa de juros, os investidores começaram a procurar renda fixa, saindo um pouco de renda variável. Então, tanto o mercado de ações teve uma queda aqui de 4% em relação ao quarto trimestre de 2020, quanto o mercado de FIC, que é o mercado de derivativos de juros, câmbio, commodity, também considerado renda variável aqui, correspondente a 22% da receita, né? Então, se somos dois, 45% da receita vem de ações, mais 22% da receita vindo de FIC, dá mais ou menos aí uns quase 70% da receita, né? 60 e poucos por cento da receita vindo de renda variável, digamos assim, sendo impactada aí, ó, caindo 8% ano contra ano aqui o desempenho do FIC, sendo impactado aqui pela queda do interesse assim em renda variável em geral. Então a gente vê esse movimento acontecendo. Mas quando a gente olha na outra ponta, né, a gente viu que a taxa de juros começou a subir, que as pessoas começaram a buscar proteção em renda fixa, buscando CDBs, buscando tesouro direto, e todos esses investimentos, a B3 também ganha dinheiro com isso. Então não representa hoje só 12% da receita, mas acaba sendo uma espécie de proteção. Então no momento que o mercado está um pouco mais negativo na parte de renda variável e buscando mais renda fixa, a B3 consegue aí ter um pouco ser um pouco antifrágil, né? Ser um pouco defensiva nessa característica dela. Então a gente vê um movimento completamente contrário aqui. A receita de balcão, né, que ela chama, que são os produtos de renda fixa, tesouro direto, CDBs, derivativos de renda fixa, crescendo 9% ano contra ano, e no movimento bem contrário, a partir do meio do ano para frente, começando a crescer, e a expectativa é que agora no início de 2022, no primeiro trimestre de 2022, está acontecendo um bom momento para os dois, né? A gente vê que a bolsa está tendo um bom movimento, né? Principalmente pela entrada de estrangeiros, e a renda fixa também deve ter um bom momento, porque é onde a taxa de juros chegou no maior nível aí nos últimos anos, pelo menos foi agora ao longo do primeiro trimestre de 2022. A gente vê também aqui que a empresa tem buscado diversificar mais, então a gente vê que ela tem boa parte da receita aqui, ó, 12%, mais 22%, mais 45% da receita vindo, então praticamente 80% da receita vindo de mercado, vindo de renda variável, vindo de renda fixa, de derivativo, de câmbio. Então ela tem buscado diversificar para ela não depender tanto do mercado, e ela tem feito isso com um segmento de tecnologia dela, que tem crescido bem fortemente ano contra ano aqui, ó, crescendo 22% ano contra ano, já representando 15% da receita, e vai crescer ainda mais, porque ela fez a aquisição da Nelway recentemente, que vai entrar aqui nessa linha de negócio, e também fez a parceria com a TOTS, que vai entrar também nessa linha de negócio a partir do ano de 2022. Isso daqui é muito interessante, que ela consegue ter uma receita mais recorrente, né? Quem conhece business de tecnologia, TOTS, assim, que a RD Station, enfim, a empresa de tecnologia tem uma receita mais recorrente, e ela vai conseguir proteger um pouquinho dessa variação, desse interesse do pessoal pela renda variável. E uma outra parte da receita dela que não depende tanto da renda variável, que é a linha de negócio que tem mais a ver com a venda de carros, né, que é a infraestrutura para financiamentos que ela fornece, principalmente para registro de gravames aqui no Brasil.
que tem sido fortemente impactada, né, caindo 13% ano contra ano, representa aqui 5% da receita, não é tão relevante, mas acaba sendo mais uma linha mais defensiva em relação à parte de renda variável e de renda fixa. Mas a gente vê que a venda de veículos no Brasil ainda não se recuperou totalmente, né? A gente sabe que está tendo dificuldades, todo o mercado alto, está faltando componentes, ainda está com falta de processadores, né? E falta de peças, inclusive. Então ela só vai recuperar esse volume de receita aqui, provavelmente mais para o fim de 2022. Mas se a gente soma os dois, já são 20% da receita que a empresa tem, né, que a B3 tem, que não depende necessariamente e diretamente do mercado financeiro. Isso daqui, na nossa visão, é bem positivo. E agora, quando a gente olha de uma forma ampla, mais geral, a gente consegue ver claramente esse movimento. Então, tudo que era listados, ações, derivativos, commodities, juros, câmbio, tudo que era essa parte ainda variável sofreu um pouquinho, né, caindo 5,5% ano contra ano. Tudo que era também envolvido na venda de veículos, né, infraestrutura para financiamento, gravames, caindo também aqui por conta do impacto da queda de vendas de automóveis no Brasil. A parte de tecnologia subindo muito forte, né, e deve subir até mais forte ao longo do ano de 2022, com a entrada da Neoway e a entrada das receitas da Dimensa, né, da Joint Venture junto com a TOTVS, e tudo que era balcão, renda fixa, CDB, Tesouro Direto, subindo ano contra ano 8,8%, por conta do maior interesse aí do investidor em buscar essa proteção, pelo menos no fim do ano passado, né? Eu acredito que esse movimento vai se repetir no primeiro trimestre de 2022. Com isso tudo, a receita líquida caiu 4,4% ano contra ano, chegando aqui a 2,1 bilhão, e na nossa visão, assim, não foi bom, não foi um resultado bom, mas não foi um resultado negativo, foi um resultado mais estável, mais neutro, comparado ano contra ano, pensando na receita. Porém, quando a gente chega aqui na despesa, a gente vê que a empresa teve um aumento de despesa bem forte, né, 13% ano contra ano. Então, quando a empresa ela tem uma queda na receita e ela tem uma piora na despesa, né, ela gasta mais, ela tem um desembolso de despesas maior, isso acaba afetando mais o resultado dela. Porém, quando eu escutei o call de resultados da empresa para entender esse aumento de despesas, e não foi um motivo tão ruim assim. A empresa está desembolsando e gastando mais nesse momento para melhorar a infraestrutura interna dela, a infraestrutura de processamentos, a parte de tecnologia, para ser mais competitiva no mercado, né? A B3, para quem trabalha com a B3 ou precisa de algum serviço da B3 ou já tentou acessar alguns sites da B3, de vez em quando cai o site, você não consegue entrar, você não consegue acessar. Ele é um pouco mais antiquado, mais antigo, o layout dela, né? Então, ela está tentando melhorar tudo isso para se tornar uma empresa ainda melhor e mais competitiva na área de tecnologia. Então é um aumento de despesas no presente que vai ser positivo no longo prazo. Com tudo isso, a empresa teve um EBITDA recorrente de 1,6 bilhão, caindo 4,3%, bem em linha com a receita. A margem EBITDA da B3 sendo quase 76%, né, uma das maiores margens EBITDAs da Bolsa, principalmente porque ela é um monopólio, então ela não tem que ficar disputando por um custo menor nos serviços dela, ou nos serviços que ela oferece, ou nas taxas que ela cobra para o mercado, pelo menos por enquanto, né? Teve um boato no ano passado de que teria uma nova bolsa, tem toda a parte de DeFi, né? De finanças descentralizadas que podem impactar a empresa, mas se isso acontecer, a gente para analisar, por enquanto é só conversa de futuro. E com isso a empresa teve um lucro líquido recorrente de 1,2 bilhão, né? 1,2 crescendo aqui 6% ano contra ano. Então a gente vê que a empresa conseguiu ficar estável, não cresceu como ela vem crescendo nos últimos anos e acabou estabilizando ali num patamar bem alto. Que não é, como eu disse para vocês, não é ruim, mas também não é bom, é um pouco mais neutro o resultado da B3 esse ano. Com tudo que aconteceu, né, com tudo que a gente espera que possa acontecer no longo de 2022, a gente começou o ano bem otimista com o Brasil, por conta das commodities, por conta de todo o problema na Rússia e da Ucrânia, que está trazendo o investimento estrangeiro aqui para o Brasil. Talvez a gente tenha um resultado melhor do que o esperado para o ano de 2022 da B3, né? Muita gente estava bem pessimista e agora talvez essa expectativa do mercado mude em relação à B3. Aqui passando um pouquinho sobre o caixa e a dívida da empresa, tá? O que é o caixa dela, ela separa aqui, então os recursos disponíveis da B3 aqui, sendo 14 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021, tendo uma dívida total aqui de basicamente 14 bilhões de reais também. Então, é uma empresa aí que trabalha sem dívida, é uma empresa que historicamente fez aquisições muito relevantes, né? No ano de 2019, 20 e 21, ela não fez nenhuma grande aquisição, mas a B3 ela, no passado fez aquisições bem relevantes.
e ela mesmo assim trabalha sem dívida, o que é bem... Sem dívida não, né? Ela trabalha com dívida, mas com dívida líquida aqui praticamente zero, tá? Então é uma empresa com um balanço bem sólido. Falando aqui de geração de caixa, né, a empresa no ano de 2020, dando uma visão mais anual, né, como eu falo para vocês, a gente gosta sempre de olhar o anual aqui. A empresa gerou um caixa de 7,2 bilhões de reais, um fluxo de caixa ajustado das operações, então a própria empresa faz diversos ajustes aqui para chegar nesse fluxo de caixa. Quem for buscar aí, né, o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa ao longo do ano de 2021 é bem menor do que a geração de caixa dela, e é por isso que ela paga dividendos sempre maiores que o lucro dela, né? Então ela pagou dividendos esse ano basicamente um pouco mais de 6 bilhões de reais, e isso foi, se eu não me engano, 140% do lucro, né? Então foi um payout acima do lucro. Isso porque a B3, no resultado dela, ela tem vários impactos não caixa. Então ela gera um caixa, por exemplo, de 7 bilhões, e ela vai tirando vários impactos ali que não são caixa, por exemplo, a amortização e depreciação de ágios de aquisições que ela fez no passado, fazendo com que o lucro dela seja menor do que a geração de caixa. Só que a empresa ela vai lá e ela distribui a geração de caixa dela. Então, uma empresa que teve uma geração de caixa bem forte durante o ano de 2021, de 7,2 bilhões, um crescimento de 1,2 bilhões um ano contra ano é muita coisa, tá? De geração de caixa. Então, é uma empresa forte de geração de caixa e que tem pago aí bons proventos, pelo menos no ano de 2021, e a expectativa é que no ano de 2022 ela continue assim, né? A própria empresa já afirmou que ela vai continuar com uma política de distribuição de dividendos entre 110% e 140% do lucro, porque, como eu expliquei, o lucro dela é menor do que a geração de caixa por uma questão contábil que não é de efeito caixa. Partindo agora para a nossa conclusão sobre o resultado da empresa, a gente vê que a B3 ela foi impactada principalmente no fim do ano, né? E pega aí o quarto trimestre de 2021 pelo cenário macro, né? A gente vê um aumento de taxa de juros muito veloz e muito expressivo no fim do ano até agora o início de 2022, que acabou impactando o volume e o interesse na renda variável e acabou fazendo com que a receita dela caísse. Porém, não caiu tanto, eu acredito, quanto o mercado esperava que fosse cair, o que mostra um pouco de resiliência do investidor pessoa física. As pessoas hoje têm mais acesso à educação, vocês estão vendo esse vídeo. Eu também me educo e outras pessoas na nossa comunidade estão se educando e se mantendo investidores de longo prazo, o que não faz com que caia tanto quanto caiu no passado. Eu acho que o mercado não tinha percebido isso. A gente vê que a parte de gravames dela e da parte alta está sendo impactada pela falta de componentes ainda de veículos, o que deve ser corrigido ou voltar a melhorar agora mais no final de 2022 pela expectativa do mercado. A gente vê também que ela foi pega por um momento de pessimismo, preocupação com a eleição e todo aquele movimento de fuga para o dólar, principalmente no fim do ano passado. Então tudo isso impactou o resultado da empresa, tá? Mesmo assim, o que a gente identifica na B3 é que é uma empresa com linhas de defesas bem complementares, né? Linhas de receitas bem complementares. Então, quando uma parte, que é a renda variável, começa a cair ou começa a ser impactada, a parte de balcão vai um pouco melhor, a parte de tecnologia está indo bem, a parte de gravames e veículos e financiamentos está indo um pouco mal agora por uma questão momentânea no mercado, mas pode ser que ela melhore, e assim ela consegue ter uma receita que não varie tanto ano contra ano. A gente viu que ano contra ano, aqui, quarto tri de 21 quanto o quarto trimestre de 2020, a queda foi de menos de 4%, né? Então, entre 4% e 4,4%. Então ela consegue ser bem defensiva nesse aspecto. Ela tem uma balanço sólido, a gente viu que é uma empresa que trabalha praticamente sem dívida, com uma geração de caixa de 7 bilhões de reais no ano. Isso aqui é muito impressionante para uma empresa brasileira, tá? Poucas empresas têm essa geração de caixa como a B3 tem. E é uma empresa que tem pago bons dividendos. Aí a gente estima um dividend yield, pelo menos pelo preço que a gente tinha visto no início do ano, de mais de 7% só no ano de 2022. Então, uma empresa que tem pago bons dividendos e não pensando somente em dividend yield, tá? Uma empresa que paga 6 bilhões de reais em dividendos, pagou no ano de 2021, e no ano de 2022 agora tem tudo para repetir. Então, até em valor mesmo, ela é uma empresa que tem um payout muito alto, um payout sempre maior do que o lucro, né? 120%, 140% do lucro. Então, é uma empresa boa, pagadora de dividendos na nossa visão, beleza? É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem esse vídeo. A gente vai lançar ainda essa semana vídeo do resultado da M Dias e da Tupi. Então se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem. Deem like nesse vídeo. Por hoje é só e até o próximo vídeo.